Hoje, 9 de setembro de 2015, estamos entrevistando pelo projeto de História Oral do TRT da 18ª Região, a servidora aposentada Maria Lúcia Fleury da Silva e Souza. Boa tarde, Maria Lúcia. Boa tarde, Ariane. Em que data e local a senhora nasceu? Em Goiânia, 15 de setembro de 1939. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Do estado de Goiás. Meus pais e meus avós também. Que memória a senhora traz da sua infância e adolescência? Foi uma infância maravilhosa, com pais carinhosos, amigos, mais 3 irmãos, e Goiânia estava começando a ser construída, e tudo era muito fácil, todos eram muito amigos, muitos brinquedos na rua com amigos, andando de bicicleta constantemente, frequentando o Jockey Club, que era em frente à minha casa. Foi uma infância muito prazerosa. Maria Lúcia, você exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Não, nenhum. Quando criança, adolescente, o que a senhora aspirava a ser ao tornar-se adulta? Olha, eu sempre gostei muito de estudar. Então eu pretendia mesmo estudar direito, porque eu achava muito bonito a carreira de advogado. Mas eu pretendia também ser mãe, tinha muita vontade de ter filhos e formar uma família. Conte-nos como foi sua trajetória estudantil. Bom, eu fui alfabetizada por uma tia, irmã do meu pai, que era uma professora, uma excelente professora. Então eu fui alfabetizada na casa dela, sentada em mesinha debaixo das mangueiras. Foi uma iniciação muito boa. Depois eu fui estudar no Grupo Escolar Modelo, em Externato São José. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, estudar no Colégio Sion, em Petrópolis, fiquei 4 anos. Voltei, estudei no liceu e depois fiz faculdade. Mas eu demorei, depois que eu estudei no liceu, quando eu terminei, eu me casei. Parei alguns anos de estudar, depois voltei, fiz vestibular, estudei na Universidade Federal de Goiás. Maria Lúcia, quando foi que a senhora se interessou pelo direito? Seu pai, o Dr. Paulo Fleury, influenciou de alguma forma na escolha pelo serviço público, pela área trabalhista? Meu pai sempre achava que a gente devia trabalhar, porque naquela época poucas moças trabalhavam, né? Mulheres. E eu acho que ele sempre me influenciou, nunca me disse o que fazer não, sabe? Mas é o que eu conhecia mais. A minha mãe era professora, mas eu não tinha dom para lecionar. Então, o direito era o que eu mais me sentia, era simpática ao curso de direito. Você chegou a trabalhar diretamente com o Dr. Paulo Fleury? Cheguei. Quando eu comecei, ele era juiz da única junta de conciliação e julgamento de Goiânia. E aí você começou a trabalhar na vara? Como que era trabalhar com o Dr. Paulo Fleury? Era muito tranquilo, porque ele era muito calmo, mas só quando ele olhava para a gente assim, a gente já tinha medo. Então a gente não tinha coragem de chegar atrasada, sabe? De ficar conversando, porque todos os respeitavam muito. Ele não brigava, não gritava, mas impunha muito respeito. E ele dizia para mim, você tem que dar o exemplo, não pode chegar atrasada, porque então você pode até me comprometer. E havia muitos servidores naquela época? Não. Dona Japir, Dona Elisa, que me ensinou a trabalhar,
dois oficiais, um oficial de justiça, que era o Danilo Rocha, tinha o Calígula Bueno da Fonseca, um outro chamado José Lemos, que era requisitado, e eu. Maria Lúcia, a senhora teve outras experiências profissionais antes de iniciar a carreira na Justiça do Trabalho? Não. Eu só cuidava de meus filhos, da minha casa, do meu lar. Quais planos a senhora tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Olha, quando eu fiz faculdade, eu já trabalhava na Justiça do Trabalho. Então, meu objetivo, quando entrei na faculdade, era ter um conhecimento maior para exercê-lo na Justiça do Trabalho. De que modo se deu o seu ingresso na Justiça do Trabalho? Em que ano? 1964. Naquela época não havia concurso. Eu fui nomeada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que era em Belo Horizonte. Em suas palavras, quem era o juiz Paulo Fleury? Difícil responder, sem ficar emocionada. Mas era uma pessoa que procurava o saber constantemente. E uma vez fiquei impressionada, porque eu vi uma reportagem numa revista e queria que ele olhasse. E ele falava assim: eu não posso, minha filha. O tempo que eu tenho livre é só para estudar. Ele estudou até alemão para poder ler uns autores no original, quando ele estava no Tribunal Regional de Trabalho da Terceira Região. E ele também era uma pessoa muito íntegra, muito responsável, muito afável, apesar de ser muito quieto, sabe? Mas sou a maior admiradora dele. E Dr. Paulo Fleury pai, Dr. Paulo Fleury esposo, como que era? Não podia existir um pai melhor. Sempre viveu pensando no futuro da família, na educação dos filhos. Ele era uma pessoa assim, ele transmitia o carinho através de gestos, sabe, gestos bondosos. E eu sou grande admiradora dele. Seu pai foi inquestionavelmente um grande homem. Dizem que junto a um grande homem sempre está uma grande mulher. Fale-nos, por favor, a respeito da pessoa de sua mãe. Também é difícil, porque é uma pessoa que não tinha defeitos. Ela era ótima mãe, se preocupava muitíssimo com a gente, com a saúde, com a alimentação, com os estudos. E, além disso, era uma excelente cozinheira. Ela era companheira. Ela tinha muitas irmãs, então ela era companheira. Quando alguém adoecia, ela que ia olhar, sabe? Ela que ia para o hospital com a pessoa e achava tempo para tudo. E ela também fez curso de línguas neolatinas, foi uma das primeiras turmas da Católica, e depois ela lecionou no Instituto de Educação. E ela dava conta de fazer tudo, inclusive mandava fazer um monte de vestido bonito para mim no Rio de Janeiro, para poder ir à festa e tudo mais. Sabe, era uma pessoa excelente. Ela chegou a fazer faculdade também naquela época? Ela fez faculdade na Católica, eu te falei, naquele tempo era línguas anglo-germânicas, não sei se falei neolatinas, era anglo-germânicas, e ela aprendeu a falar inglês muito bem, ela dava aula de inglês no Instituto de Educação. Maria Lúcia, você faz parte dos pioneiros do nosso regional. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas naquela época? Olha, essa pergunta eu não posso responder, porque eu passei 4 anos requisitada pelo Tribunal Eleitoral. Então foi exatamente na época da luta para que se criasse um tribunal aqui. Então eu me lembro da inauguração do tribunal, lembro dos juízes, né, doutor Maldonado e
o Dr. Luiz Francisco Guedes de Amorim. Depois que eu voltei, fiquei 4 anos fora, não participei. E quais foram, você se lembra, das maiores dificuldades enfrentadas no período que você trabalhava aqui, jurisdicionado à terceira região? Falta de funcionário, aumento de reclamações. Eu já terminei reclamação no começo, e a fila era enorme, e uma dificuldade para encontrar local, eu já trabalhei em vários locais, na Praça Cívica, no Tribunal Eleitoral, depois um local vizinho, Palácio das Esmeraldas, depois na Avenida Goiás, depois na Rua 86, né? Eu acho que 88. E depois aqui. Na Vila Nova, você chegou a trabalhar na Vila Nova? Nessa época eu não estava. Você formou em que ano? Ou aposentou em que ano? 1994. Maria Lúcia, o TRT-18 foi instalado em 30 de novembro de 1990. Se recorda daquele momento? Quais foram os personagens principais? Eu me recordo, sim. O juiz Luiz Francisco Guedes de Amorim e Otávio de Magalhães Drummond Maldonado. Você participou do evento? Eu assisti a inauguração. E como que a sociedade goianiense recebeu a implantação da Justiça do Trabalho aqui no estado? Eu não sei. Nós, da Justiça do Trabalho, ficamos muito satisfeitos. Eu acredito que a população também, né? E os advogados? Eu acho que foi um ganho para eles. Conte-nos um pouco sobre suas experiências à frente da Secretaria da Junta. Bom, boas experiências às vezes um pouco espinhosas, porque a gente tinha que lidar com os advogados, com os funcionários, com o juiz, né? Então, tinha que se virar para poder atender a todos, né? Então, a gente tem alguma dificuldade, às vezes, com o funcionário, às vezes com as partes também, mas quando a gente encontra um juiz compreensivo, tranquilo, facilita muito. Entre todos, eu nem sei se eu devo citar, mas entre todos que eu passei, o que me deu mais tranquilidade foi o Dr. Platão Teixeira de Azevedo Filho. Que experiências foram mais marcantes à sua memória no que se refere à sua trajetória aqui na Justiça do Trabalho? O que mais te marcou? Ser indicada para diretora de secretaria. Você se aposentou em que ano? A que você tem se dedicado desde que se aposentou? Me aposentei em 1994. Fiquei descansando um pouco, dando assistência à família, aos meus netos, e depois eu assumi a direção de uma fazenda. E até hoje eu cuido da fazenda. Atividade rural mesmo. Maria Lúcia, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. Na sua opinião, a que se deve a isso? A minha opinião é a seguinte: as leis, ela está sempre se renovando, né, de acordo com a trajetória, de acordo com as expectativas do mundo, das pessoas. Então é uma coisa, não é regido pelas leis antigas. As leis estão sempre se modernizando, eu acho que é por isso. Maria Lúcia, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais.
A senhora esperava que chegasse a tal ponto? A gente nunca espera, né? O mundo evolui com muita rapidez. E o tribunal acompanhou. A senhora teve uma carreira profissional exemplar e vitoriosa. Que conselhos você daria hoje para um servidor que está iniciando a carreira? Amar o trabalho, procurar sempre o conhecimento e ser uma pessoa tranquila, humilde, compreensiva, enfim, cumprir bem o seu dever. Maria Lúcia, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás. Um dos nossos objetivos é produzir um vídeo documentário e também um livro. Que mensagem você quer deixar gravada para aqueles que futuramente terão acesso aos seus depoimentos? Abracem a carreira com muito amor, dedicação, responsabilidade, competência. Maria Lúcia, que pergunta não foi feita a você que gostaria de deixar registrada? Bom, eu digo que a Justiça do Trabalho foi uma coisa foi excelente na minha vida profissional, não só profissional. Eu consegui amadurecer, crescer, voltar a estudar e foi muita alegria trabalhar na Justiça do Trabalho. Maria Lúcia, o que é a vida? A vida é um presente sublime de Deus. A Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece por os seus depoimentos ficarão para sempre na memória desse tribunal. Muito obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar sobre a Justiça do Trabalho.